A paz de Cristo a todos e a todas. Bem, vamos dar sequência à releitura do livro dos Cânticos. No vídeo anterior, terminamos a leitura do capítulo 1. Iniciaremos agora o capítulo 2 no livro dos Cânticos. Então, vamos falar dos lírios, já citado em vídeos anteriores. Capítulo 2, versículo 1 do livro dos Cânticos. Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Foi citado em vídeos anteriores do porquê São José, pai na terra de Jesus, sempre aparece com o lírio nos braços. Por quê? Porque o lírio representa Jesus Cristo, como veremos agora neste capítulo 2, versículo 1, em que Jesus Cristo diz: eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Rosa de Saron, o lírio dos vales, rosa de perfume mais puro e com beleza sem igual, comparada à Igreja de Cristo. Saron é uma região da Palestina entre montanhas do Monte Carmelo e Tel Aviv, próxima ao mar Mediterrâneo, seca, rochosa e com pouca água. Mas, a partir da promessa de Deus a seu povo, se tornou uma terra fértil e abundante. Isaías capítulo 35, versículo 1. O deserto e o lugar solitário se alegrarão disto, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Isaías capítulo 35, versículo 2. Abundantemente florescerá e também jubilará de alegria e cantará. A glória do Líbano se lhe deu, a excelência do Carmelo e Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Isaías capítulo 35, versículo 2. E Saron servirá de curral de rebanhos e o vale de Acor, lugar de repouso de gados, para o meu povo que me buscou. Isaías 65, capítulo 65, versículo 10. Lírio, bom perfume belo. Eu serei para Israel como orvalho. Ele florescerá como o lírio, e lançará as suas raízes como o Líbano. Oséias capítulo 14, versículo 5. Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e digo-vos, que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Lucas, capítulo 12, versículo 22. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, e seu Redentor, o Senhor dos exércitos: eu sou o primeiro, eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Isaías capítulo 44, versículo 6. Então, fazendo uma nova ressignificação no capítulo 2, versículo 1 do livro dos Cânticos, que nos diz: eu, Jesus, sou a beleza, o bom perfume, o Filho de Deus. Capítulo 2, versículo 2 do livro de Cânticos. Qual o lírio entre os espinhos
tal é meu amor entre as filhas, lírio entre os espinhos, frase de duplo sentido, beleza incomparável que se sobressai, e Jesus com coroa de espinhos, visualização coroa de espinhos, circuncidando a cabeça de Cristo. O meu amado é meu, e eu sou dele. Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Cânticos, capítulo 2, versículo 16. Os teus dois seios são como dois filhos gêmeos da gazela, que se apacentam entre os lírios. Cânticos, capítulo 4, versículo 5. Então, após essas leituras de novos versículos, nos dará o seguinte entendimento, a ressignificação do capítulo 2 do livro dos Cânticos, versículo 2. Capítulo 2, versículo 2 do livro dos Cânticos, que nos dirá: qual o filho do homem entre os espinhos? Qual é minha mãe entre as filhas? Capítulo 2, versículo 3 do livro de Cânticos. Qual a macieira entre as árvores do bosque? Tal é o meu amado entre os filhos. Desejo muito a sua sombra, e debaixo dela me assento, e o seu fruto é doce ao meu paladar. Macieira, símbolo da casa e da família para o judaísmo. Fruto proibido, na Vulgata em latim. Maçã e mal são homônimas, sendo, portanto, a árvore do bem e do mal. Fruto proibido da sedução do pecado, perda de comunhão com Deus. Apocalipse, capítulo 12, versículo 9. E o capítulo 20, versículo 2. Em Gênesis, capítulo 3, versículo 22 e o versículo 24. Árvore da vida, Jesus Cristo. Desejo muito a tua sombra, sombra divina, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Salmos, capítulo 91, versículo 1. Fruto doce ao meu paladar. E fui ao anjo, dizendo-lhe: dá-me o livrinho, e ele disse-me: toma e come, e ele fará amargo o seu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Apocalipse, capítulo 10, versículo 9. Capítulo 2, versículo 3 do livro de Cânticos. Qual a macieira, a mais desejável entre as árvores do bosque? Tal é o meu filho Jesus entre os filhos. Descanso na sombra do Altíssimo, e os seus ensinamentos são doces como mel. Então, a ressignificação do capítulo 2, versículo 3. Qual a macieira, a mais desejável entre as árvores do bosque? Tal é o meu filho Jesus entre os filhos. Descanso na sombra do Altíssimo, e os seus ensinamentos são doces como mel. Capítulo 2, versículo 4 do livro de Cânticos. Levou-me à casa do banquete, e o seu estandarte sobre mim era o amor. Casa do banquete. O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do filho. Mateus, capítulo 22, versículo 2, 4 e 8. Estandarte, bandeira. Deste um estandarte aos que te temem para arvorarem no alto por causa da verdade. Sela, Salmos, capítulo 60, versículo 4. Então, a nova ressignificação do capítulo 2, versículo 4 do livro de Cânticos.
Levou-me ao reino dos céus e me deu a bandeira do amor. Capítulo 2, versículo 5 do livro de Cânticos. Sustentai-me com passas, confortai-me com maçãs, porque desfaleço de amor. Sustentai-me com passas, torna a dar-me a alegria da tua salvação, suste-me com espírito voluntário. Salmos, capítulo 51, versículo 12. Confortai-me com maçãs, como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Provérbios, capítulo 25, versículo 11. Desfaleço de amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. João, capítulo 4, versículo 8. Nova ressignificação para o capítulo 2, do versículo 5 do livro dos Cânticos. Sustentai-me com a tua salvação, confortai-me com tua palavra, porque te amo. Então, nós temos aqui, nós sempre vamos ver e acompanhar uma sincronia no texto entre a conversação do que diz Cristo e do que diz a sua amada, a sua mãe, tá? Em referência ao próprio texto, desde o versículo 1 do capítulo 1 até agora nós temos visto isso, vamos ver até o final, tá, ok? Apesar de termos alegoria, as alegorias são essas. Jesus Cristo é a rosa de Saron, o lírio dos vales. Nós vamos ver mais para frente mais uma metáfora desta metáfora, em que ele, Jesus Cristo, se não me falha a memória, é no Cântico 5:10, ela diz que o seu amado é branco e rosado. Branco é referente ao que é o lírio e rosado a rosa de Saron, que na verdade a rosa de Saron não existe como uma rosa catalogada. A rosa de Saron é uma flor que dá no campo, tem várias cores, mas a que mais se ressignifica a Jesus Cristo é a vermelha. E por que essa rosa não existe? Como também não existe a flor de lis procurada, se refere ao lírio. Dentro do entendimento empírico, tá? De senso comum, se procura a flor de lis, tá? Uma procura, e na realidade ela é relacionada ao lírio. E também a rosa de Saron não existe catalogada, nem de conhecimento. Então a rosa de Saron, ela possivelmente não era uma rosa. A teoria mais aceita é que se trata de uma flor do campo, mais parecido com um lírio do campo. Não há registro do real significado da palavra hebraica para essa flor, que foi traduzida como rosa. Ok, pessoal? Mas é isso. Mas vamos seguir e, tendo esses entendimentos bíblicos, ou até mesmo que seja um conhecimento herdado, conhecimento empírico, porque as escrituras são perfeitas, nada se pode acrescentar, nem se pode tirar, é a palavra de Deus. Todavia, temos que saber, ter a noção que somente a escritura não basta, tá? Deus deixou o conhecimento, ele nos diz que olhar para as leis e os profetas, mas também diz que os seus sábios, tá? Mesmo que a Bíblia, de forma perfeita, ela é uma bússola, ela é um guia para as ordenâncias divinas, mas tantos outros homens sábios, Santo Agostinho,
né? O mesmo Tomás de Aquino, e outros tantos colaboraram e tem muito a dizer sobre a salvação e sobre a ciência divina. Ok, pessoal? Mas é isso aí. Vamos acompanhar os primeiros vídeos, desde o primeiro vídeo, tá? Todos os vídeos se tornam importantes para o entendimento da releitura do livro dos Cânticos. Tá? Não deixem de assistirem aos primeiros vídeos, tá? E vamos sempre nos atentar para pegar na mão de Maria, nos ancorar em Jesus Cristo, ok, pessoal? Para seguir em frente nossa caminhada escatológica, tá? E é assim, na simplicidade de Cristo, é assim mesmo. Por isso ele está nos dizendo agora tantas coisas maravilhosas, ele e a sua mãe, tá? Mas vamos aí, vamos até o próximo vídeo, fique com Deus e uma boa noite, e se Ele quiser, porque sempre só se Ele quiser, estaremos divulgando novos vídeos, ok, pessoal? Boa noite.